Boa tarde a todos. Em 1 minuto iniciaremos o nosso webinar. Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso webinar nesta quarta-feira à tarde. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre cibersegurança. Meu nome é Juliana Ferreira, eu sou do marketing da Advantech e hoje nós estamos com o Júlio, que é o especialista em cibersegurança da Advantech, para nós falarmos um pouquinho sobre o assunto. O cronograma da apresentação é essa breve introdução que eu faço com vocês, daí o Júlio ele entra para falar realmente sobre o tema e no final nós teremos perguntas e respostas. A apresentação começou, então verifique o seu som e sua imagem, se eles estão bloqueados, tá? Que daí no final a gente vai fazer um bate-papo, então vocês vão poder liberar caso vocês queiram para fazer perguntas, senão vocês também podem colocar no chat. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, a Advantech, nós temos o LinkedIn, né, o LinkedIn do Embedded, nós temos o Facebook, nós temos o blog, que lá vocês conseguem acessar mais informações, novidades, os próximos webinars, tudo sobre tecnologia, tudo sobre transporte inteligente, toda a parte de IoT, transformação, nós temos a parte de cibersegurança e telecom, a parte da área médica também. Então, um pouquinho de cada assunto de tecnologia você pode encontrar nas nossas redes sociais e principalmente, né, as datas dos nossos próximos webinars para vocês se inscreverem. E não esqueça de deixar sua pergunta no chat, que no final o Júlio está aqui com a gente, ele vai estar respondendo as dúvidas de vocês também. Então, vocês podem, no meio da apresentação, ir colocando, que no final a gente vai olhar junto as perguntas e estar respondendo para vocês. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Júlio. Júlio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os presentes. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o tempo de vocês, né, nessa quarta-feira, para a gente conversar um pouquinho sobre tecnologia de segurança de informação. Meu nome é Júlio Garcia. Hoje eu sou responsável pela área de Key Account, na área de telecom, dentro do Embedded Group, dentro da Advantech. Minha experiência dentro da Advantech hoje de 21 anos de empresa, passei por alguns setores dentro da empresa, desde da parte de produção, assistência técnica, aí fui me especializando em plataformas computacionais e hoje eu sou responsável por essa área de equipamento de telecom e cibersegurança também. Para a gente falar um pouquinho, né, de cibersegurança, é um tema que é bastante recorrente, a gente ouve falar. Então, a nossa ideia era aprofundar um pouquinho mais para a gente entender, dentro dos nossos negócios, quanto que vale essas informações dentro da nossa empresa, né? E o que nos faz pensar em implementação e tudo mais. Então, a gente começa pelo cenário atual. Esse cenário atual eu vou dar um passo até antes da própria pandemia, né? A gente vem com o passar dos anos aí, olhando as transformações digitais, tudo que era feito manualmente passou a ser feito através dos computadores ou de dispositivos que nos facilitam, né, o nosso trabalho. Só que isso trouxe também algumas necessidades, porque esses dados, uma vez expostos, podem nos trazer algumas consequências, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas, por exemplo, né, no final de 2019 para 2020, todo mundo, né, o mundo todo, ou todo mundo, começou a olhar de uma forma diferente sobre a pandemia, né? Então, alguns trabalhos precisaram ser pausados, vamos chamar assim, outros tiveram que ser mudados a forma de fazer esse tipo de trabalho, mas a gente foi forçado a fazer algumas mudanças, algumas até drásticas, nas atividades diárias para viver essa nova fase. Essas situações novas
foi feito para aumentar a limitação social, mas os ambientes de trabalho tiveram que ser remodelados. Muitos dos trabalhos eles não puderam parar. E é nesse sentido que a gente tem que refletir um pouquinho como as empresas têm olhado, né, para essa nova maneira de fazer negócio, de uma forma onde a gente não tem as visitas presenciais, ou quando tem é muito mais restrita, a quantidade de visitas a clientes diminuiu para quase zero, em todos os sentidos aí das empresas. E cada vez mais a gente tem um uso digital em todos os sentidos dos trabalhos, né? Uma vantagem bastante grande dessas empresas e que estão antenadas às tecnologias é que a gente tem uma adaptação bastante rápida, né, para novos modelos. A gente não para muito tempo para ficar olhando, e agora o que vai acontecer, né, como que eu vou trabalhar e tudo mais. Não, a gente passa rapidamente para essa transformação digital, fazendo que algumas atividades se tornem totalmente remotas. E nesse trabalho totalmente remoto é onde a gente começa alguns desafios, né? Desafios esses que, para algumas empresas, imagina-se que é inalcançáveis, mas a gente vai entender que não é bem assim, né? A gente imagina que só empresas de grandíssimo porte podem fazer esse tipo de coisa, mas segurança de informação serve para qualquer tipo de negócio. E hoje, cada vez mais, a gente usa dispositivos conectados à internet para fazer qualquer tipo de transação, seja ela bancária, né, comunicação e tudo mais. Dentro de um estudo da View Security, a gente tem alguns dados que são bastante interessantes em relação ao aumento de tráfego de rede, né? Então, o acesso à internet, né, de qualquer tipo de dispositivo aumentou de 30% a 45% comparado à demanda de 2019. Videoconferências, né, no mesmo período, aumentou 300%. Né? Até aqui, né, antes de falar da comunicação informal, a gente viu que esse aumento foi logaritmo, ele não foi crescendo gradativamente para que todo mundo conseguisse se adaptar. Não, foi muito rápido, todo mundo parou mais ou menos no mesmo tempo, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Brasil, todo mundo parou praticamente no dia 20 de março, daí para cá, toda essa nova forma de fazer negócio mudou. Então, e como as empresas estavam preparadas para tudo isso, né? Muita gente foi pego aí, desprevenido, mas com essa boa readaptação a gente conseguiu aí se manter, mudar e fazer com que os negócios não parassem. Agora, uma coisa que chama muita atenção, além da videoconferência ter crescido 300% por conta, né, de não termos aí as visitas presenciais, esses canais de comunicação informal, que aí a gente pode entrar desde Telegram, WhatsApp ou qualquer outro tipo de mensagem menos formal, ele aumentou aí de 115% a 220%. Né? Nesse contexto, né, a gente tem que olhar que os investimentos de questão de cibersegurança é sempre um incentivo para a inovação. E as empresas precisam evoluir com isso. Né? Então, essa necessidade de adaptar novos espaços, aí, a gente chama de espaços tecnológicos. Né? Muitas vezes o espaço físico das empresas hoje, eles estão pausados, eles não estão desativados, mas eles estão num momento de stand-by, até que a nova realidade aí volte ao contexto, mas ele está em stand-by. Mas nem por isso as demais atividades pararam. Então, a gente se viu numa nova maneira, né, de fazer com que as coisas aconteçam. Então, a gente, no contato físico, no dia a dia na empresa, a gente não usava as comunicações informais. E hoje, para qualquer tipo de conversa, é praticamente 100% de comunicação informal. Essas comunicações informais interferem bastante porque não a empresa onde estamos propriamente dita, mas as empresas que provêm esse tipo de comunicação também são incentivadas a inovar e manter com que esses dados que estão
sendo trafegados, que a gente chama de informalmente, também estejam seguros, né? Afinal de contas, você está trafegando dados que a gente não sabe qual o valor, mas que não pode ser vazado. Fala um pouquinho de impacto, né? O impacto do cyberataque. Uma das principais causas são a exposição dos dados, né? Sejam eles dados de produção, sejam eles dados de faturamento, dados financeiros, dados confidenciais de transações entre as empresas. Então, cada dado desse tem um valor específico para dentro da nossa empresa e onde vai causar um impacto, muitas vezes causando até o fechamento dessas empresas. Com isso, a gente tem um problema monetário. Esse problema monetário não é só olhando para uma pessoa que manda um phishing ou qualquer tipo de vírus fazendo como se fosse um sequestro da sua máquina, pedindo para que você deposite tantos em bitcoins ou tantos reais ou tantos dólares para que você obtenha a sua máquina de volta. Então é muito mais que isso. Porque quando, por exemplo, se eu tenho um ataque no meu setor de faturamento, né, eu não preciso nem... Imaginem que os dados não foram nem expostos. A pessoa que efetuou esse ataque, ele simplesmente parou o sistema de faturamento da empresa, né? Quando eu paro esse faturamento, o primeiro impacto que eu tenho eu não estou gerando nota, eu não estou gerando renda. Segundo impacto, eu tenho o atraso dos equipamentos para o meu cliente. O meu cliente, muitas vezes, ele está contando com aquilo e ele sofre sanção de multas se ele atrasa. Consequentemente, ele passa para a minha empresa. Então, também estou perdendo dinheiro. Então, vira uma bola de neve. Não é só um resgate que eu tenho que pagar, e sim é o que causa de dano que é passivo aí de várias etapas, onde eu também estou perdendo dinheiro. Muitas vezes, ocorre a perda também desses clientes. Né? Como? Ou o cliente parou de ter confiança na sua empresa por esses problemas que você teve de faturamento por conta de não ter um sistema seguro e tudo mais, ou até mesmo porque esses dados dos seus clientes foram expostos, outras pessoas usaram esses dados para passar esse seu cliente para outras empresas, e assim a gente acaba perdendo os nossos clientes, né? Então, e também, perdendo o cliente, tá? A gente continua tendo um problema monetário. Então, é uma bola de neve onde qualquer tipo de ação que não esteja protegida pode causar aí para nossas empresas. A gente teve vários exemplos aí no mercado de empresas que sofreram ataques, e a gente vê o tamanho do prejuízo que isso dá para essas empresas. E recuperar isso, muitas vezes, demora muito tempo, né? Então, quando a gente vai fazer uma conta aí de investimento para uma solução do cybersecurity, tudo isso tem que ser levado em consideração. Sobre implementação, né? Muitas das pessoas nos perguntam: tudo bem, mas eu queria comprar um firewall da Advantech, porque eu vi que algumas empresas já utilizam, ou eu fui indicado para utilizar, ou até mesmo eu fui abordado por um vendedor e gostaria de comprar uma solução de hardware de firewall da Advantech. Lembrando que a Advantech, propriamente dita, a gente não consegue fornecer toda a solução de firewall, uma vez que não é somente firewall que faz cybersecurity, né? A gente tem aí vários tipos de tecnologia com SD-WAN, que são redes externas baseadas em software, CPEs, Virtual CPE. Então, eu tenho uma solução de hardware onde fisicamente eu tenho alguns dispositivos, mas eu consigo virtualizar várias opções de segurança de informação dentro das empresas, lojas de departamentos e tudo mais. Isso sempre vai estar atrelado às soluções de software, né? Então, tudo vai depender de um hardware rodando uma solução de software, profissionais, né? Então, essa formação de profissionais que eu coloquei aqui assim, cada vez
que a gente evolui num novo tipo de ataque, né, as empresas estão sempre preocupadas com o dia zero, que se chama. Né? Então, quanto tempo eu levo para descobrir o tipo de vacina ou de solução para esse ataque que a gente conheceu como novo. Né? Então, eles sempre procuram diminuir esse tempo, né, de um ataque novo até a solução para esse ataque. Com isso, a formação dos profissionais é constante, tanto na parte de programação, na parte de desenvolvimento de hardware, na parte de desenvolvimento de tipos de soluções para que eu consiga aumentar o tipo de segurança. Quando eu coloco aqui soluções de biometria, o que eu quero dizer? Não é somente, eu tenho acesso agora biométrico, até hoje a gente tem isso, é fácil, né? Os nossos smartphones hoje têm acesso biométrico, então tanto como digital, reconhecimento facial, quando não os dois, né? Mas para que isso? Isso é para aumentar o nível de segurança das informações. Né? Então, um ambiente mais crítico, onde antigamente a gente só usava a senha ou alfanuméricas ou numéricas mais texto, mais caracteres especiais e tudo mais, hoje já é pouco. Né? Hoje já não é tão seguro somente esse tipo de acesso para dispositivos, para sistemas, para ambientes. Né? Então, a gente também utiliza soluções de biometria para aumentar a eficácia dos acessos a esses dados. Isso é uma evolução constante, tá? Evolução constante do software, do hardware, dos profissionais, do tipo de acesso, né, de tipo de segurança de acesso, estuda-se algumas outras coisas dentro para auxiliar a biometria, então a gente vai, até comportamental, né, dispositivos que olham o modo que a pessoa anda para fazer o reconhecimento e a autenticação, né, de um acesso, por exemplo, coisas que somente a gente via em filme, hoje a gente já tem como realidade. Né? Então, esses processos são constantes, a evolução deles, constantes. E com esse intuito, onde, chegando um pouquinho agora para o lado Advantech, lá do negócio, a Advantech está sempre voltada, né, no desenvolvimento de novos produtos com novas tecnologias para que a gente tenha cada vez ambientes mais seguros. Né? Então, aqui nesse gráfico, por exemplo, eu olho a parte em vermelho, né? Eu tenho como o acesso externo. Né? Então, tudo que está fora da minha rede. Né? A parte do meio seria o meu portão aí de entrada. Então, que tipo de solução de segurança que eu posso fazer? Desde um simples firewall ou filtro de spam, filtro de acesso à internet, antivírus. Então, cada um desses aqui é um tipo de solução de proteção de dados. Posso usar todas? Pode. Tudo vai depender do tipo de negócio que você tem. Né? O meu negócio exige somente proteção com filtro de e-mail, porque eu faço somente utilização de e-mail para mandar EDMs, para mandar comunicação e tudo mais. Não, eu sou um provedor de solução onde eu tenho que fazer um roteamento dos meus dados para jogar no meu chão de fábrica, onde eu faço uma coleta de IoT, então eu vou ter aí a necessidade, além de rotear, eu tenho que ter soluções de firewall, soluções de redes separadas que eu não posso misturar com a minha rede corporativa, da minha rede industrial, enfim, tudo vai ser analisado na hora que a gente, os especialistas de soluções vão olhar para o negócio, a gente vê a necessidade do tipo de solução que a gente vai implementar. Então, isso vai te dar flexibilidade, né? É uma também dos diferenciais dos hardwares da Advantech, não serem caixinhas fechadas onde só faz aquilo. Não. Junto com as soluções de software, a gente consegue customizar tanto o hardware quanto o software que vai ser instalado na sua solução. A minha empresa ela tem uma política mundial que eu não posso utilizar equipamentos na cor, sei lá, preta.
só pode ser numa cor azul com Pantone ABC, né? Não tem problema, a gente pode fazer isso também. Ah, mas a minha ela tem uma regra mundial que só pode ser utilizado na cor verde com Pantone 123. Não tem problema, a gente faz também, né? Por quê? Não importa a cor do equipamento, não importa se ele está bonitinho ou não, não importa o que ele está fazendo para a sua empresa, né? E isso, em conjunto com os nossos desenvolvedores de software, a gente oferece esse tipo de solução e com a eficácia necessária. Aí, a partir disso, você tem os seus acessos aí aos seus devices, aos seus equipamentos de rede e tudo mais. Então, a ideia é que dentro também da própria empresa, eu faça divisões de setor, né? Eu não quero que o setor financeiro, por exemplo, seja visto pelo setor comercial, né? Eu preciso que esses dados estejam também separados e filtrados com segurança. Assim como o setor de engenharia, de desenvolvimento e inovação, ele precisa estar protegido porque não pode vazar nenhum tipo de acesso de projetos, de novos projetos, para nenhuma área, nem dentro da própria empresa, né? São sigilos que a gente também exige, que antes a gente ficava somente nos armários trancados, né, com as folhas de projeto e tudo mais, e hoje isso tudo está digitalmente guardado. E dentro de uma própria empresa, como que a gente faz isso? Separando redes, fazendo que segurança entre elas sejam respeitadas e tudo mais. Dentro do portfólio Advantech, né, então a gente vai desde equipamentos com uma alta eficácia, mas onde não tem uma necessidade de muita performance de processamento ou baixa quantidade de entradas Ethernet, por exemplo. Quando a gente olha aqui para o FWA-T011, a gente tem 4 Ethernets. Aí a gente vai subindo, escalando para 6 no 1012, no 3050 a gente pode modularizar até com placas de 10 gigabits fibra ótica, chegando no alto poder de processamento com os Xeon, que são escaláveis até 2 processadores com 38 cores cada um, dentro do FWA 5070, onde eu posso modularizar tipos de entrada de rede, saídas de rede, se é fibra, se é paraelétrico, enfim, tudo. Como que a gente vai direcionar qual tipo de produto? É quando a gente tem o conhecimento junto com o nosso cliente, junto com o nosso integrador, sabendo da necessidade, né, do tipo de sistema que a gente precisa trafegar, quantidade de pessoas que a gente vai monitorar, quantidade de dispositivos que serão acessados por esses dados. Essa é a nossa visão perante ao mercado e como a gente ajuda a definir o melhor produto ou melhor solução para cada tipo de necessidade aí de informação. Assim, mais uma coisa assim, que eu gostaria de falar antes do término da minha apresentação é que a gente vê que a implementação de sistemas de cibersegurança nas empresas, além de ser assim, um item de highlight, as pessoas hoje estão sendo formadas, né? Então, se a gente olhar para o meu colaborador, né? Então, todos passam por esse tipo de transformação também, né? Então, quando eu mudo, por exemplo, até um nível de acesso que antes era por uma senha simples, passa a ser por um acesso biométrico. Ele também passa por uma evolução e faz com que ele também participe dessa evolução tecnológica. Então, quando a gente faz qualquer tipo de solução de cybersecurity, todos são envolvidos, desde dos primeiros usuários mais simples até os mais qualificados. Então, olhando no modo geral, toda vez que a gente mexe no mundo digital, todo mundo é afetado, né? E a gente espera que todo mundo seja afetado positivamente, para que a gente não tenha nenhum dano, nenhuma perda de valores, sejam eles em quais âmbitos forem tomados. Então, a segurança na informática passa a ser uma linha de frente para qualquer tipo de negócio. Por hoje é o que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Eu gostaria de saber se a gente tem alguma dúvida.
Júlio, boa tarde. Obrigada pela apresentação, né, primeiramente. E eu tenho algumas perguntinhas aqui que eu separei para fazer para você, tá? A primeira pergunta é: qual é a maior vantagem da implementação da cibersegurança para as empresas? Maior vantagem que eu vejo, né, com a nossa experiência, é fazer com que eu tenha maior integridade dos meus dados, sejam eles quais forem, desde do meu saldo bancário até valores de projeto, os dados dos meus clientes, que são também muito importantes. Eu não posso deixar que os dados de clientes meus sejam vazados para a rede. Então, é uma cadeia de necessidades de valores, não só, né, monetários, que eu vejo como fundamental. Então, eu vou proteger desde de um e-mail que eu mando internamente para os colaboradores, até os mais críticos, como o setor financeiro. Ah, legal. Obrigada, viu, pela resposta. A gente tem mais uma aqui. Eu posso implementar em qualquer tipo de empresa? Olha, eu costumo dizer que qualquer CNPJ pode implementar, né? Porque quando eu falo qualquer CNPJ, é assim, não é somente empresas de grande porte, né? Que antes a gente via, as empresas que têm firewall somente são as empresas grandes. Negócio pequeno não precisa, ou nem tem acesso, não era nem acessível. Muito pelo contrário, hoje, desde um pequeno comércio, né, você precisa ter essa segurança. Haja visto, por exemplo, uma empresa que tenha um pequeno negócio, pode ser até uma pessoa que tem uma venda itinerante aí na rua, ela usa uma máquina de cartão, uma maquininha de cartão, né? Nesse caso, ela especificamente não está implementado a cybersecurity, mas a empresa da maquininha de cartão tem a cibersegurança lá dentro. Então, a cibersegurança hoje ela é colocada em qualquer tipo de negócio, em qualquer tamanho de negócio. Ah, legal, muito obrigada. E a última pergunta que eu separei aqui: a Advantech fornece a solução do cybersecurity? Como eu falei um pouquinho antes, a Advantech ela é fornecedora de uma das partes, o hardware, né? É onde vai rodar soluções de software que são desenvolvidas pelos nossos parceiros, que vão fazer essa cibersegurança. Então, a gente é o meio físico, né, onde conecta, seja fisicamente, seja por cabo ou via Wi-Fi, os dispositivos. Aí, esse meio físico contempla um software, aí normalmente de parceiros nossos, que desenvolvem essas soluções para que os dispositivos estejam em segurança. Então, a gente é uma parte da solução. Mas eu posso fornecer como um todo, né, em parceria com esse desenvolvimento de software. Perfeito, Júlio. Gostaria de agradecer, né, a sua apresentação, a sua presença aqui, e agradecer também a presença de todos no nosso webinar. Caso você queira saber mais, se você tiver alguma dúvida, que você gostaria que a Advantech entrasse em contato com você, pode deixar aí no chat, né? E a gente também tem o nosso telefone, os nossos e-mails, que vocês podem entrar em contato conosco, né, no juliana.ferreira@advantech.com ou no julio@advantech.com.br também. E tem o nosso telefone, que vocês podem ligar para a gente, podem mandar e-mail, tirar suas dúvidas, ou se você quiser saber mais sobre soluções de IoT, também pode entrar em contato conosco. Uma ótima tarde a todos. Júlio, muito obrigada. Eu que agradeço, né, agradeço a participação de todos e tenham todos uma boa semana aí.